Os alquimistas tinham a fama de transformar qualquer metal básico em ouro, só que eles buscavam algo muito mais precioso do que apenas o ouro vulgar humano. E neste vídeo eu quero te falar sobre 4 dos principais propósitos de um verdadeiro alquimista espiritual. Salve, alquimista! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais este nosso vídeo no Alquimia das Artes, onde falamos sobre espiritualidade, filosofias, sobre toda a ciência oculta da humanidade e também da natureza. E foi justamente uma questão que engloba todas essas naturezas, né, que me chamou a atenção e eu resolvi fazer este vídeo para esclarecer um pouquinho melhor quais são os principais objetivos ou propósitos de um verdadeiro alquimista e como isso muitas vezes é mal compreendido, né? Porque a gente tem aquela visão principal de que o alquimista a gente associa socialmente, estou falando, né? Que era aquele cara da Idade Média que buscava, né, transmutar ali, transformar os metais densos em ouro para enriquecer, né? E é interessante porque hoje em dia surgiu um renascimento desta questão da alquimia interior e as pessoas buscam de várias formas, né? Nós temos as espagirias, por exemplo, as quais trabalham com ervas, né, na sua essência, com óleos essenciais, com tinturas, com extratos, com N formas fitoterápicas também. E nós temos os alquimistas também que trabalham com os metais. Alguns trabalham com os metais associados à astrologia, questões do cosmos em si, mas existem os alquimistas herméticos, que é daquilo que nós tratamos aqui neste canal, que são aqueles que buscam a verdade. Os filaleus, que estão sempre nesta constante busca por aquilo que é verdadeiro. Então, a alquimia, ela vem desta palavra árabe, algo sagrado, divino, Alá, né, por exemplo, para eles é o Deus maior. Então, o Al é como a essência da coisa. E o Kem vem dos egípcios, né? No caso, eram como eles eram chamados, as terras negras, Kem. Então, ali a gente tem essa união, e aí a gente pode também associar até com o pessoal hebraico que vai falar o Shem, né? Shem tem muita ressonância com esta ideia da alquimia, né? Dos povos originários dessa nossa terra. E estes povos originários que geraram esta dita alquimia hermética, então eles buscavam na essência 4 coisas, que eu pude identificar com a minha van filosofia até o momento atual da minha jornada. A primeira delas, a mais famosa, é claro, a pedra filosofal. Então você já deve ter ouvido falar sobre a pedra filosofal, se não pelo filme Harry Potter, por textos, enfim, contos, né, medievais e coisas que são contadas até hoje para crianças, né, para pessoas que estão também na busca, mas de certa forma não na maturidade espiritual e consciencial, melhor dizendo, para adentrar tais mistérios. Mas eu tenho certeza que se você chegou aqui, se esse vídeo específico foi parar na tela que você estiver vendo, isso significa que você compreenderá na essência esses 4 objetivos maiores. Começando então pela pedra filosofal, ela já diz no próprio nome, né, minha gente? Uma pedra filosofal. Nós que somos filaleus, buscadores desta sabedoria, nós devemos compreender que a sabedoria não está aqui, neste plano denso. Então, não é uma pedra densa, não é uma pedra física que está escondida em alguma gruta, em alguma caverna do mar Mediterrâneo, né? Mas é uma pedra elevada da nossa consciência. E aí essa pedra filosofal, ela não é dita que é um rubi, uma esmeralda, um diamante ou ouro. Não, ela é filosofal. Então, nesta essência filosofal, que a gente deve perceber que a busca por ela já não se dá mais nesse plano físico, né? É lógico que todas essas
forças naturais, elas são importantes, mas aí fica para o segundo objetivo a gente falar sobre as forças naturais desta terra. Então a pedra filosofal nos abre uma compreensão alquímica de que estamos vivendo neste plano material denso. Sim, de fato, e isso separa um plano sutil do denso. Então, é lógico que não é separado, é tudo uno, apenas em níveis, né, de graduação da vibração ou adensamento desta vibração. Mas é apenas um, nós que dividimos para dar nomes, né, aquilo que a gente enxerga e aquilo que a gente não enxerga, por exemplo. Então, dentro daquilo que a gente não enxerga, que os antigos gregos chamariam de um plano das ideias, né, de Platão, de Sócrates, ou até mesmo, como Carl Jung chama, o inconsciente coletivo, isso é regido por uma ordem, né? Para os gregos, ordem é cosmos. Então, todo cosmos, ele é uma ordem, só que, às vezes, aquilo que a gente chama de caos é uma lei não compreendida pela nossa razão, mas ela existe uma força ordenadora por trás de tudo. Dentro das vias herméticas é chamado, então, da inteligência divina. Esta inteligência divina, ela é nous, né? Em grego, nous é inteligência. E por que eu estou falando esses termos gregos? Porque é para vocês entenderem, na essência dos hermetistas alexandrinos, né? Pessoal que viveu lá na Alexandria egípcia, que contemplou vários povos de diferentes culturas, enfim, não vem ao caso a gente falar sobre isso agora, mas este lugar efervesceu um conhecimento hermético, velado, misterioso, muito forte. E eles entenderam que existe essa inteligência divina e existe a inteligência menor, humana, a qual seria o intelecto, então, não uma inteligência de fato. Assim como é mostrado no Poimandres, o primeiro diálogo hermético que abre o corpus hermético, né? O texto clássico do hermetismo, escrito ali nesse período de Alexandria, né? Século 6 a.C. até o século 3 depois de Cristo, foi o período que efervesceu esses conhecimentos, né? E o corpus hermético vem de lá. Eu não vou falar sobre o corpus hermético aqui, mas se você tiver interesse em adentrar nesses estudos realmente fundamentais do hermetismo, eu desbravo tudo isso dentro da Escola Alquimia das Artes, né, no nosso mini curso do Corpus Hermético, que conta com mais de 10 aulas, com tudo bem detalhado lá, desde os diálogos de Ísis e Horus, de Hermes a Asclépios, Hermes a Nous, o Poimandres. Então, dentro dessa ideia, dessa constituição que nós temos de algo como a inteligência divina, nous, e algo como a inteligência pessoal que nos contempla, que o alquimista busca a pedra filosofal para elevar a sua consciência. Tá, mas e o corpo, Yuri, que está aqui neste plano físico? Então, isso nos leva ao nosso segundo propósito do alquimista. Qual é o segundo propósito do alquimista, então? É o elixir da longa vida. E não confunda elixir da longa vida com elixir da imortalidade, pois são duas coisas diferentes, tá bom? Imortal seria como a natureza da inteligência, que é imortal. Mas agora, esta natureza física, corpórea, ela é mortal, né? Então, ela precisa de uma vida longa, mas não eterna, né? Não vamos tentar fazer isso, pois seria impossível para as nossas limitações carnais e limitador para a nossa consciência. Então o Elixir da Longa Vida, ele já nos traz essa ideia da natureza dupla, daquilo que está no plano da inteligência maior e no plano mortal, né? Então, aquilo que é mortal precisa de uma longa vida, precisa de uma saúde maior, né? Nós precisamos desta alquimia corpórea também para fazer um melhor uso de tudo isso que nos é concedido. E por que nos é concedido? Porque somos a gota essencial da natureza. O ser humano foi aquele que recebeu as potências desta mente, deste plano mental. E plano mental não é cognitivo, racional e lógico, não. Envolve intuição, envolve sentimentos, envolve instintos também, né? Porque nós temos sim o nosso lado instintivo, que é muito bem retratado, por exemplo, nos mitos originários, né? Mito de Quiron,
por exemplo, o centauro, que domina, né, a parte superior é um homem, é um ser humano, e a parte inferior é um animal. Então, trazendo esta dualidade, já nos mostra que a nossa essência, o nosso coração, a nossa razão, a intuição, tudo isso são ferramentas deste plano mental elevado. O elixir da longa vida, então, vai ser um remédio universal para o corpo, mas além de ser o remédio universal, ele também vai ser este remédio do despertar da alma, né? A Red Pill, vamos dizer assim, que vai despertar a consciência humana, a nossa alma, é a chama iniciática, né? Lembre-se que a alquimia vem do hermetismo e é a filosofia do fogo, o fogo sendo ainda este elemento físico, mas a pura energia manifesta. Então, para que nós possamos compreender, existe uma passagem da Tábua de Esmeralda que é muito perfeita na sua alquimia, na sua composição alquímica, a respeito desta força da natureza primordial. Ele vai nos dizer o seguinte: ele sobe da terra para o céu e para dentro desce a terra, e recebe a força do superior e do inferior. Deste modo terás o esplendor de todo o mundo, e toda a obscuridade se afastará de ti. Essa é a força forte de toda a força, pois vence toda coisa sutil e penetra tudo que é sólido. Assim o mundo foi criado. Então, aqui, Hermes Trismegisto já nos mostra sobre esta natureza dupla, mas que é preciso fecundar a terra como Pai Céu e Mãe Terra, fecunda a vontade deste divino, desta inteligência maior, arquetípica e arcana na sua essência, na terra, para que daí surja este fruto, e quem é o fruto é o próprio ser humano, né? Então nós temos esta dupla natureza a ser corrigida, retificada. E aí nós entramos no nosso terceiro propósito do alquimista, que é o homúnculus, ou homúnculis, também chamado, né, que vai ser aquele pequeno ser do alquimista, vamos dizer, é a criação, tentar criar a vida, né, como um pequeno ser humano. Só que a gente tem uma visão um pouco distorcida, né? Tanto por desenhos quanto por histórias, filmes, né? Nós temos aquela ideia de um serviçal ou até mesmo de um robô com todas as capacidades programadas e que vão atender desejos do nosso ego, desejos que vão talvez facilitar um pouco a nossa vida, mas que em suma não vão estar direcionados ao divino, né? Então o homúnculos, ele se assemelha mais à ideia do golem cabalístico, a ideia dos 72 daimons, né, da magia goétia do rei Salomão, que aliás é um assunto bem interessante. Se você quiser que eu fale sobre a magia goétia, né, sobre explicar um pouco, porque eu já fiz alguns testes, já fiz alguns rituais, já fiz algumas coisas e posso falar aqui para vocês. Então deixe um comentário aqui embaixo, né, pedindo esse vídeo que eu irei fazer ele em breve, tá bom? Mas por hora a magia goétia lida com as 72 forças dos espíritos da natureza. São os daimons, né? Em grego, daimons significa partes da alma. Partes da alma do quê? Lembrando que alma em grego é psique, né? Não é o nosso conceito, que a gente confunde muito também, alma, espírito, mente, sentimentos, o que é o que, intuição, né? Então, é importante separar as coisas, dar os devidos termos para que fique mais fácil a gente entender alguns conceitos, né? E assim entender a nós mesmos. Conhecendo a nós, nós podemos chegar a todos esses objetivos maiores, né? Inclusive ao divino. E esta natureza, então, divina, que é algo dual, ela precisa ser, vamos dizer, orientada, né? Então o rei Salomão, ele orientou os 72 daimons com seu anel para a construção do templo de Jerusalém, o segundo templo, né? E essas 72 forças da natureza, elas foram regradas para edificar um templo na terra, assim como é dito na nossa Tábua de Esmeralda, né? Para trazer o divino à terra e aí se assentar esta força do saber e do amor e da paz também, né? Porque rei Salomão significa Shlomo, né? Que é paz. Então, trazendo o assentamento da paz profunda
né, que os Rosacruzes tanto gostam de falar aqui na Terra, e a partir disso fazer renascer, então, a ascensão da consciência humana, o Salvador, o Messias, ou o nome que quiser dar. Isto se aflora em nível de consciência humana quando a gente consegue fazer esse casamento. Então os homúnculos, os homúncules, seriam você ordenar aqueles pequenos seres do teu interior que ficam te controlando para você, às vezes, sei lá, sair da dieta, não ler o livro, não fazer uma meditação, não tocar um instrumento musical, né, ou qualquer coisa que envolvam desejos egóicos, ilusões, né, coisas que o nosso ego, as nossas personas, desejos, instintos, animais começam a tomar conta das ações. E a gente sabe que deve ser, então, essa consciência una superior, é o rei que deve ordenar estas forças para que elas edifiquem um castelo, para que elas façam pelo bem maior, né, por essa força divina. E aí que a gente já entra no nosso quarto propósito, que é a respeito desta busca pela sabedoria da criação, que aí é um objetivo que não é tão falado dentro dessa alquimia mais vulgar, mas que o verdadeiro alquimista, ele almeja, assim como um cabalista, assim como, né, o hermetista na essência, conhecer os mistérios da criação. Como que acontece essa coisa da criação, né? Por que o ser humano, que é dito ser a imagem e semelhança de Deus, não consegue, às vezes, criar algo como Deus? Então a gente tem esta dúvida primordial que deve ser superada pelo desejo de conquistar. Nós não podemos ter esse desejo de conquistar. Nós devemos superar esta ideia com o nosso coração, com o desejo de ser. Ser humano na nossa essência maior, na consciência plena de todos os nossos planos. É assim que um alquimista busca este conhecimento da criação. E aí o alquimista analisa, né, toda a criação vegetal, mineral, toda a criação, a filosofia do fogo, que é como a chama que acende, que dá o calor, né, o sol que alimenta toda essa terra, os astros que mudam as vibrações, né, a harmonia de todas as esferas astrológicas, elas mudam o nosso campo vibracional. Então tudo isso é a consciência ou a sabedoria da criação. Por isso que o quarto objetivo seria esse grande objetivo que também sintetiza todo o resto, porque o alquimista que busca tal sabedoria vai, através da orientação da sua própria moral, dos seus homúnculos, né, criar um verdadeiro servo, vamos dizer assim, para o divino, é ser o servo. Esse é o mistério da criação. Ou quando nós buscamos o elixir da longa vida, é fazer a nossa vida em ressonância com a natureza mortal e imortal, com a natureza densa e inteligível, né? Então, fazendo isso, nós chegamos no ponto da pedra filosofal, que é o ponto da consciência, da essência maior, que é a transmutação em si, para abrir, né, os mistérios da fênix, para abrir os mistérios crísticos, do renascimento, inclusive. Aí estaria o objetivo maior do alquimista, né? O mistério do renascimento, né? Do renascimento em um corpo divino, vamos dizer assim. Mas isso nós deixamos para outro vídeo, para outro momento. Por hora, quero agradecer a sua presença aqui, e se você chegou até o final, comenta aqui embaixo: eu sou um alquimista hermético, para nós firmarmos também esta consciência da egrégora Alquimia das Artes, tá bom, minha gente? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e compartilhar este vídeo, né, com outras pessoas que possam ter o interesse, que você sinta no seu coração, que precisam escutar tal mensagem para ter o despertar da consciência, porque juntos somos maiores, juntos somos mais potentes na transmutação da consciência da Terra. Tá bom, minha gente? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.